Eu acho que este assunto do racismo já está demasiado azedo para ser o prato principal das pessoas. Até porque muitas das vezes é utilizado como um mecanismo de autodefesa ou carta na manga. Pessoas se aproveitando desse assunto delicado para muitos e auto-benefício. Mas ok, você já parou para pensar de onde vem a discriminação? Hoje eu quero desafiar essas ideias preconcebidas e explorar a história, a ciência e a filosofia para questionar este conceito. Não é sobre a cor, não é sobre o lugar, não é sobre a roupa, não é sobre a religião. Trata-se, no geral, de diferenças. Sempre foi sobre isso ao longo da história. Discriminação, não apenas o racismo, mas a ideia de separar pessoas e tratá-las de maneira desigual é um fenômeno histórico, mas que também é um problema social moderno, temos que concordar. Hoje, vamos usar a história para entender de onde isso veio, a ciência para questionar sua validade e a filosofia para tirar as lições que podemos levar para a vida. Ao longo da história da humanidade, temos vários exemplos que demonstram que a discriminação e a dominação sempre foram ferramentas de controle e poder. Na Grécia Antiga, por exemplo, os escravos não tinham direitos, não poderiam votar, e a maioria dos cidadãos gregos livres da época não viam necessariamente isso como algo racial, mas como um sistema social e econômico. O Império Romano, possivelmente ou certamente o maior império que já existiu em termos de impacto, a escravidão fazia parte da estrutura social romana, onde de um lado tínhamos os patrícios e do outro lado os escravos. Outro exemplo que nós temos é o Império Otomano, que escravizaram durante séculos vários povos europeus. E nos territórios que nós hoje em dia conhecemos como as Américas, muitas culturas indígenas praticavam a escravidão entre eles. E em África era a mesma coisa, a escravidão era algo comum, reinos como o Império do Mali, Reino do Congo, o Império do Ghana, entre outros, a escravidão era parte da estrutura social. E na Ásia, a coisa não era diferente. A escravidão foi amplamente praticada em várias regiões, tanto em impérios antigos quanto em culturas locais. Estes exemplos mostram que a discriminação é um fenômeno universal e histórico, profundamente enraizado na dominação. Como podemos ver, a escravidão não começou no período das grandes navegações e existem vários outros exemplos que eu poderia ter citado aqui. Os reinos africanos, americanos, asiáticos, europeus não viviam na maior tranquilidade entre si, como muitos movimentos tentam fazer parecer ou tentam pregar essas ideias. E era basicamente assim em toda a parte do mundo. Ok, vamos ao dia de hoje. Eu vou dar um exemplo simples e direto e que na verdade é o motivo que me fez fazer esse vídeo, para que todo mundo possa entender os meus pensamentos. O desprezo que uma pessoa de pele escura sofre para uma pessoa de pele clara é semelhante ao mesmo desprezo que uma pessoa de pele escura sofre para outra pessoa de pele escura. Por algum motivo esse pensamento se incomoda quando acontece com uma pessoa de pele clara, mas não acontece quando é com uma pessoa de pele escura. E eu vou ser ainda mais extremo. Quando uma pessoa de pele escura tira a vida de uma pessoa de pele clara, incomoda mais do que quando uma pessoa de pele escura tira a vida de uma outra pessoa de pele escura, mesmo que este crime tenha sido mais brutal. E a pergunta é, será que isso só acontece porque não foi proferido ou feito por uma pessoa de pele escura? E esse é o que é da questão. Não é apenas sobre vidas negras importam, todas elas importam. Pretas, amarelas, vermelhas, roxas, brancas, todas elas importam. É sobre vidas. E aí entra o ponto, nós somos alienados pela sociedade. Essa é a verdade, mas independentemente da etnia, sociedade, cultura, estatuto, somos todos humanos e estamos sempre fazendo as mesmas coisas, sentindo os mesmos sentimentos que outros humanos já sentiram há 2, 3, 5, 7, quem sabe 15 mil anos atrás. Tudo que passamos, as dores, os males, a alegria, alguém há 2 mil anos atrás já sentiu tudo isso que nós estamos sentindo. E é isso que nós somos, humanos. E aqui entra outro ponto interessante. Por causa da nossa capacidade de produzir pensamentos profundos, nos baseamos mais em conceitos sociais do que propriamente em conceitos científicos para explicar o mundo. Nós, seres humanos, Homo sapiens, na definição moderna, podemos dizer que somos falhos, perversos, ignorantes e que muitas das vezes utilizamos nossa inteligência para coisas erradas. E em termos evolutivos, nós somos meio que uma falha no sistema. Existe um abismo entre as nossas capacidades cognitivas e pensamentos profundos em relação às outras espécies. Nesta selva, nós não somos os mais fortes, não somos os mais rápidos, não somos os mais resistentes, mas de longe somos os mais inteligentes. E por isso, vamos utilizar o que nós temos de melhor para explicar
Por que que existe justamente essa diferença? Existem diversas cores pelo mundo e para entender isso podemos partir de um princípio simples, que é impossível descrever um objeto sem descrever o local onde ele se encontra. A diversidade humana de maneira simples é determinada pela melanina, uma adaptação ao clima, à quantidade de radiação solar em diferentes regiões do mundo. Por exemplo, peles mais escuras são mais comuns em regiões com maior exposição ao sol, enquanto peles mais claras se desenvolvem em regiões com menos luz solar. Essa adaptação não indica que existem raças biologicamente distintas entre nós humanos, mas sim variações superficiais que ajudaram nossos ancestrais a se adaptarem a seus ambientes. Curiosamente ou ironicamente, seja lá qual for, pode haver diferença entre pessoas da mesma etnia do que pessoas de etnias diferentes. Por exemplo, duas pessoas de pele clara podem ter grupos sanguíneos diferentes, enquanto pessoas de peles diferentes podem compartilhar o mesmo grupo sanguíneo. Não há base científica para a superioridade entre humanos. Racismo nem sequer é um termo científico, mas sim um termo político-social. E a ciência desmonta a ideia do racismo. E a pergunta talvez que fica é: se não há base biológica, por que que o racismo persiste? E, sinceramente, eu não consigo ver em outro lugar que esteja a resposta disto aqui, a não ser em fatores sociais e culturais. Divisões raciais foram utilizadas para justificar desigualdades econômicas e sociais, como vimos na colonização e na escravidão. Além disso, o medo do diferente é um instinto primata que foi adaptado para um mundo mais complexo. E, no entanto, hoje, essa divisão é utilizada como ferramenta de controle. A discriminação é um fenômeno cultural mantido por sistemas de poder e interesses econômicos. Infelizmente, muitos se aproveitam desse tema de racismo para se vitimizar ou ganhar vantagens, enquanto casos reais são ignorados, problemas reais são ignorados. Mas, ok, vamos falar sobre exemplos práticos ou reais. Quantos movimentos falam sobre a escravidão moderna? Sobre como a desigualdade que existe entre os líderes angolanos e a população, a riqueza que deveria beneficiar o povo, mas que vai parar na mão de poucos, sobre o estupro que esses poucos fazem na população e depois tentam desviar a atenção da população buscando acontecimentos passados, não para relembrar a população sobre as atrocidades que aconteceram no passado e que nunca mais podem voltar a acontecer, mas sim para servir como uma bengala e justificar todos os problemas da nação. Em que simplesmente, enquanto eles comem, bebem do melhor que este mundo tem a oferecer. E eu me pergunto, como é possível ter pessoas que vivem nisto e disto, enquanto tem pessoas que vivem nisto e disto? E agora eu pergunto, qual é a diferença entre essas pessoas e lá há 2000 anos atrás, na sociedade romana, entre os patrícios e o restante das pessoas que estavam debaixo da pirâmide? Neste exemplo bem específico que eu mencionei de Angola, podemos ver claramente que saiu-se de uma estrutura social para hoje uma pequena classe de pessoas de pele escura que usufruem dos bens. Irônico, não? Não mudou-se de sistema, apenas de patrões. Tanto que em Angola, quando os portugueses foram embora, eram supostos grupos que lutavam e pregavam a suposta liberdade do povo. Tão logo que os portugueses deram as costas, começaram imediatamente uma guerra civil pelo trono vazio. E o que eu quero dizer com isso? Entre o ponto mais importante deste vídeo. Precisamos focar em soluções reais e não em discursos que perpetuam divisões e que de certa forma também espalham ódio. Schopenhauer já falava sobre esta questão de se apegar a conceitos como bandeira, pedaço de terra para definir uma identidade onde os teus valores são basicamente baseados exclusivamente nesses conceitos. Por isso, eu acho esse discurso, esta narrativa um pouco, na verdade, muito perigosa para muitas pessoas que vejam nesses movimentos meios ou refúgios para suas identidades ou para tentarem construir essas identidades. E deixa-me te dizer uma coisa. Você é responsável por criar o teu próprio valor. E ao dizer isso eu me lembro de um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, que diz o seguinte: nós não somos aquilo que fizeram de nós, somos aquilo que fizemos com que fizeram de nós. Que, tirando uma conclusão disso, o que eu poderia dizer para vocês é: não permita que a vossa identidade seja reduzida a uma cor de pele, etnia ou coisa parecida.
Você é muito mais que isso. Então, seja uma obra de arte.